Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 14 de maio, quinta-feira, turma do horário EF Tarde, nos cursos de Engenharia Mecânica, Produção e Controle de Automação. Hoje, na nossa aula, daremos continuidade sobre um assunto discutido na aula passada, quando a gente estava falando de alguns elementos de máquinas que trabalham em conjunto, com nossos eixos, e falamos sobre o acoplamento. Se vocês observarem aí na tela, nós temos desenhado justamente um acoplamento tipo flange. Para quem não lembra, ou quem não assistiu a aula passada, o acoplamento é um elemento de máquina responsável pela união de eixos, Ou seja, não só ligar os eixos, mas transmitir potência entre eles. Dependendo da forma construtiva, geometria e partes componentes do acoplamento, ele exerce também outras funções, como, por exemplo, amortecimento de vibrações, limitância de torque, permitir o acoplamento e desacoplamento, frenagem, que mais? Desalinhamentos, Então, são várias características que trabalham diretamente com este elemento de máquina em conjunto com os eixos, ok? O que consiste a nossa aula de hoje? Nós vamos fazer uma atividade hoje desenvolvida sobre a montagem, desenho, montagem e documentação técnica do projeto de um acoplamento. Justamente esse que está na nossa tela, um acoplamento tipo flange. Tá? Para dar alinhamento à aula e continuidade, nós temos lá no Unifor Online, disponível já para a gente, esse documento, tá? Que está no nosso material didático. Ele é justamente o roteiro dessa nossa aula de hoje. Nesse documento, o que a gente está vendo aqui? Nós temos aqui o detalhamento técnico deste acoplamento tipo flange, questão de detalhamento de dimensões. Temos um corte aplicado aqui na montagem, tá? E ele gera para a gente aqui todo o detalhamento necessário para a fabricação e montagem desse componente. Ou seja, nós temos as medidas, nós temos a montagem, temos aqui a lista de componentes e a nossa tabelinha aqui embaixo. Contudo, esse documento ele seria talvez o que precisar, o necessário para desenvolver esse projeto. Entretanto, não é a única forma de você fazer esse detalhamento, você apresentar esse projeto. Existem diversas outras formas. E na aula de hoje, nós vamos desenvolver uma outra forma. Só para vocês terem uma noção, dentro aqui desse documento que foi enviado para vocês, ele tem 2 páginas. A primeira página está representado os desenhos de uma texturização. Na outra página foi aplicado apenas um material no acoplamento. Ou seja, ele apresenta apenas uma textura diferenciada, mas é a mesma apresentação nessas 2 folhas. O que difere isso do que a gente vai fazer hoje? Primeiramente, essa nossa atividade de hoje, ela vai ser uma atividade para entrega. Quando a gente olha lá no nosso Unifor Online, dentro da nossa disciplina, horário de terça-feira, quando a gente olha aqui na nossa abazinha trabalho, surgiu uma atividade para a gente chamada atividade de montagem do acoplamento tipo flange. Eu vou explicar na aula de hoje a sequência e todas as ações necessárias para o desenvolvimento deste trabalho, dessa atividade, e ao final da atividade, não hoje, vocês têm um prazo para entrega, vocês vão me mandar de volta justamente a proposta, e com isso, essa atividade vai começar a contar como pontuação para a nossa AV2. Tá? Toda a explicação da atividade vai estar gravada nessa aula, que vai estar disponível para vocês, e também está disponível aqui na explicação do projeto, da atividade. Então, quando você entra aqui na atividade, ele já faz uma explanação aqui para a gente. Como a gente pode falar? O Unifor Online ele dá uma ajudada nas frases aqui, onde a gente consegue separar rapidinho, só para a gente explicar para vocês a sequência. Tá? Então vamos lá. A atividade consiste em desenhar o acoplamento, realizar a montagem e desenvolver os seguintes documentos técnicos. Desenho técnico do detalhamento da flange do mancal e instrução de montagem por meio de uma vista explodida e lista de componentes.
A gente vai fazer essas duas atividades na aula de hoje, passo a passo. A entrega deverá ser feita de 2 folhas no formato desenho técnico, do desenho técnico, né, conforme solicitado aqui, essas duas, né, ó, primeira e segunda, em PDF. A entrega, ela não é dos arquivos desenhados, não é da documentação desenhada, não é arquivo do SolidWorks. Nós vamos desenhar e gerar os documentos, que é o nosso intuito de hoje. Essa atividade contempla a pontuação para V2. Para realizar o trabalho, para quem for realizar o trabalho à mão livre, aqueles alunos que estão sem acesso ao software, tá? Deverá ser feita também em PDF. Então, você vai fazer lá no seu papel, você consegue escanear ele, vai ter uma foto, né? Como muitos já fizeram para entregar os outros trabalhos. Mas apenas uma única folha, similar ao que foi apresentado na disciplina aqui pelo professor. Eu vou explicar já esse detalhamento para vocês de quem vai trabalhar à mão livre, ok? Então, vamos lá. O que consiste esta atividade? Nós vamos tomar por base o documento que foi enviado aqui para a gente. Esse documento ele já contempla todas as informações para a montagem, desenho e montagem do acoplamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o nosso acoplamento tipo flange. Então, vamos lá. Tem ele aqui montado que eu estava mostrando para vocês. Eu não vou usar este. Nós vamos abrir aqui, ó. Eu vou fazer o passo a passo com vocês. Primeiramente, a gente vai desenhar uma peça. Essa peça nada mais é do que a flange do acoplamento. Pessoal, não se assustem com o trabalho. Sempre analise o que você recebe. E outra coisa importante, leiam as instruções para não entregar nada errado, tá? Quando você olha aqui, né, que essa montagem, o que essa montagem tem? Primeiramente, você vai ver que são só apenas 3 componentes. 1, 2 e 3. O primeiro componente é o acoplamento tipo flange. Ele tem 2 unidades aqui dentro. Preciso desenhar 2? Não. Basta desenhar 1. Desculpa. Inserir 2 vezes ele na montagem. Parafuso tipo Allen, que são 6 unidades. Porca sextavada, 6 unidades. A porca e parafuso eu puxo lá da nossa biblioteca. Ou seja, basta desenhar a flange do acoplamento. Então, como que eu vou fazer o desenho dessa flange? Eu vou desenhar ele daquela forma, princípio de forma geométrico, onde vamos fazer geometrias e aplicar material e vamos adicionando material até conformar a geometria maciça, né, o completo dele. Após feito essa geometria completa, eu vou remover os materiais necessários para dar, por fim, a origem da minha peça, com furos, rasgos e assim por diante. Então, primeiramente, vamos começar aqui, ó, com esse perfil maior. Pessoal, sempre a interpretação do desenho ele tem que estar associado às 2 imagens. Como assim as 2 imagens? Se a gente tem aqui uma vista frontal e uma vista em corte, tem detalhamento na vista frontal, tem detalhamento na vista em corte, tá? Então, se a gente der um zoom aqui, ó, e aproximar só essa parte do desenho aqui, um pouquinho grande, pronto. Quando a gente olhar aqui, o que a gente tem? Eu tenho aqui, ó, uma peça cilíndrica, que seria um diâmetro, mas ela está representada por um raio. Por quê por um raio? Porque tem um chanfro aqui, ó. Como ele não é uma circunferência completa, não tem como ele dar a medida em diâmetro, ele dá em raio. Então, eu tenho uma circunferência com um raio de 75 e a espessura dela é de 15 milímetros, porque ó, 75 é o total, 60 é essa parte em rebaixo, ou seja, essa alturazinha aqui é 15. Então, tem um raio de 75, altura 15. Temos um chanfro com 70 milímetros de distância do centro até aqui. Tem algumas informações, vou lá no meu software, né? Isometria. Geralmente é como eu trabalho, né? Coloco na isometria, clico em esboço, vou escolher o plano que eu desejo, vou começar nesse frontal. Ele está planificado aqui para a gente. Vou fazer um círculo, tá? Já estou usando a origem aqui, ó, do nosso eixo cartesiano como referência, tá? A dimensão é 75. Quanto é o diâmetro com raio de 75? Faz conta. 75 vezes 2. Vai dar 150 milímetros de diâmetro. Beleza. Ela tem um chanfro, ou seja, esse chanfro é uma linha que acontece aqui na frente. A minha linha ficou torta. E aí? Botão direito nela, classificá-la como horizontal. Olha lá, alinhadinha com o horizonte. Sei que a dimensão dela até o centro é de 70 milímetros. Olha aí. Vou aparar as entidades que eu não preciso, né? Vou cortar aqui o que está sobrando para mim. Essa aresta está sobrando. Esse semicírculo eu não quero.
Isso que está sobrando também não quero. Olha aí nossa região já do nosso acoplamento montado. Vamos dar material a ela, recurso, ressalto estrudado, uma altura de 15 milímetros. Ok? Maravilha. Fizemos então aqui, ó, essa primeira bolacha, né? Essa primeira parte cilíndrica, uma altura de 15. Vamos trabalhar agora esse segundo ressalto. Que ressalto é esse? Quando eu analiso o meu desenho aqui, eu vejo aqui, ó, duas circunferências. Eu não tenho a medida dessa de fora, mas eu tenho a de dentro, 70. Ó, diâmetro, 70, né? Ó, beleza? E essa de fora, o que que é? Se você olhar aqui na vista em corte, você vai ver que tem um fillet aqui, ó, de raio 5, ou seja, é o ponto de transição da curvatura para o plano. Consequentemente, não é esse diâmetro que a gente vai usar, a gente vai usar o 70. E ele tem uma altura de 60 milímetros. Está centrada na nossa peça. Então, vou selecionar essa face superior, esboço, vou deixá-la de frente aqui para a gente, ó, tá? Maravilha. Feito isso, vou vir aqui em círculo. Se eu clicar aqui fora do centro, putz, e agora? Tenha calma. Desabilita lá o círculo, clicou nele, Ctrl, Shift, clica no outro círculo e fala que eles são concêntricos. Olha lá, já foi para o centro. Dimensão inteligente, ele tem um diâmetro de 70 milímetros e uma altura de 60 milímetros, isso mesmo. Ok. Olha aí, já está tomando forma nosso acoplamento, né? A flange do nosso acoplamento. Falta mais alguma coisa aqui de adição de material? Falta só o fillet, né? Se eu olhar lá no projeto, ele é um fillet de raio 5, ó. Vamos voltar aqui, temos aqui a ferramenta fillet de raio 5 milímetros nessa aresta aqui, né? Ó. Olha lá ele feito. Dou OK. Pronto, temos aí nosso acoplamento já desenhado. Falta o quê? Apenas remover esse material. O senhor pode fazer de novo esse fillet aí, por favor? Posso, vamos lá. Vou excluir ele aqui, ó. Você entendeu aqui no desenho onde ele está? Interpretar ele? Certo, tranquilo. E no cantinho, né, na transição, ó, do diâmetro de 70 para a flange de baixo, né, ó. Eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta Fillet, ó. Eu tenho ela aqui no Uniform Online, no SolidWorks disponível. Fillet, ele pede um raio, né? Qual que é o diâmetro lá do nosso raio? Lá ele fala que é um raio 5, né? Eu coloquei já o 5 ali. E aí eu vou selecionar a aresta que eu quero fazer ela. Que linha eu quero que transforme num fillet? É justamente nessa transição aqui, né, ó. Dessa para essa. Se eu clicar nessa aresta aqui, ó, ele já puxa essa nossa região, ó. Se está ok, dou ok. Se não estiver, eu venho aqui, ó, excluo e seleciono a aresta certa. Mas estava certo, ó, essa aqui. Tá? Se eu selecionar aqui, ó, a superfície, cuidado. Ele vai fazer, ó, meio que uma loucura. Ele vai fazer aqui fora, aqui dentro. Ah, mas se eu selecionar duas superfícies, pegou lá do chão, ó. Cuidado, ó, vai selecionar um monte de coisa. Ixi, eu perdi tudo. Não. Limpar a seção. Vou escolher somente a que eu quero, essa aqui. E dou OK. Beleza? Voltar ele aqui na nossa isometria. Pronto, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Remover os materiais. Quando a gente olha aqui o nosso projeto, nós temos um furo central. Tá? Esse furo central ele vai receber um eixo. E temos aqui, ó, o rasgo da chaveta. Ó. Que legal. Nossa chaveta ela tem uma largura de 9 milímetros e uma profundidade. Pessoal, olha como a profundidade está aparecendo aqui para a gente. 48,8. Como se fosse da outra extremidade até aqui. Por que essa cota está aparecendo dessa forma, esse dimensionamento? Aqui, nesse caso, ela é uma medida funcional. Por quê? Se eu, lá na vida real, precisar medir essa altura, eu consigo medir. Eu pego lá a parte interna do paquímetro, encosto aqui no quadrante inferior e até a superfície aqui o topo aqui, né, da chaveta, e eu faço essa medição. Mas, se eu colocar uma medida, em vez dela colocar do centro até lá, teria como eu medir ela lá na vida real? Se você pegar um mancal aqui com furo e um rasgo desse chaveta, como eu vou posicionar meu, digamos assim, paquímetro no centro? Não tem como. Então, o funcional seria esta medida. Só que na hora de fazer esse desenho lá, essa medida aí para a gente, ela não adianta muito. Porque eu não consigo selecionar o quadrante para colocar essa medida.
eu vou usar uma outra dimensão. A gente vai chegar lá e a gente vai fazer. Então, esse nosso furo ele tem um raio de 22,5 e a chaveta tem uma largura de 9. 48,8 é a altura dela. São as informações que eu preciso. Desculpa. Então, nosso furo ele vai acontecer nessa superfície. Vou deixar de frente aqui para a gente. Vou clicar em esboço. Ela aqui, né? Vou fazer um círculo. Esse nosso círculo ele vai ter um diâmetro de quanto? Vai ser 22,5 vezes 2, né? 45. A nossa chaveta aqui, o rasgo da chaveta, nada mais é do que um retângulo, é um quadrado, né? Eu vou desenhar um quadrado aqui. Me preocupo primeiramente com a geometria, depois com as dimensões. Dimensões. Bom, eu sei que essa largura dele aqui é 9. Legal. Ele tem que estar no centro, né? Então, dessa aresta aqui até o centro, eu sei que seria o quê? 9 dividido por 2. Para ele ficar no centrinho. E aí vem a questão daquela altura, 48,8. Pessoal, eu não tenho como pegar um quadrante aqui, até lá. Putz, e aí? Vamos usar o centro, é o que a gente tem. Então, do centro para cá, qual vai ser essa medida? Vou colocar ela aqui. Aí vamos calcular. Eu sei que ela é 48,8 menos o quê? O raio aqui, né? Esse comprimento do raio aqui. Quanto é o nosso raio? 22,5. Quando eu der o OK aqui, olha lá, ele já fez a altura da nossa rasgo de chaveta, ou seja, 26,3 milímetros. Maravilha. Vamos cortar o que a gente não precisa. Então, vamos lá, aparar entidades. O que eu não quero aqui? Não quero esse prolongamento, não quero essa parte, não quero esta. E também tem que cortar o semicírculo aqui. Olha aí já a geometria do nosso furo de encaixe do eixo. Vou dar um OK. Esse furo ele vai ser um recorte extrudado, né? De quanto profundidade? Não sei, bastante. Ele vai passar até o outro lado lá. Vou dar um OK. Fizemos aí o furo de encaixe do nosso eixo. Chegou nesse ponto, sempre recomendo vocês, vamos salvar, né? Vou salvar aqui, Deixa só chegar a nossa disciplina aqui. Só o eixo a gente desenha também, não? Não, não tem eixo. É só a flange do acoplamento. É só essa peça que a gente vai desenhar. Nosso trabalho vai ser montar, explodir e colocar no papel. Você vai ver. Ok. Nossa aula agora ela é prática, né? Montagem do acoplamento. Vamos colocar uma pastinha aqui para nossa turma, né? EF tarde. Esse aqui é a flange do acoplamento, né? Vamos salvar ele aqui. Beleza. Caso tenha algum erro, né? Deu um bug aqui, a gente não perdeu nada. Já estamos salvando. Maravilha. Pessoal, o que falta para a gente finalizar aqui? Essa nossa flange. Ele tem aqui alguns furos aonde passam e encaixam a porca e o parafuso. É um furo com rebaixo, né? Se a gente observar aqui, olha que interessante. Ele tem aqui uma apresentação de uma forma bem técnica desse furo. Como assim? Ele fala que são 6 furos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com diâmetro de 9 milímetros passante. Então, tem um furo aqui de 9 milímetros que passa pela peça. E também tem um rebaixo de 19 milímetros com uma profundidade de 6,5 milímetros. Que é justamente, ele vai fazer... Vou ver aqui, vai ficar muito grande para a gente ver. Esse encaixe aqui, Opa. Olha aqui, é esse rebaixo aqui do parafuso, Vocês conseguem visualizar ele aí? Vou colocar aqui uma canetinha colorida. É aqui, onde está passando o mouse vermelho aí, Olha aqui a geometria do rebaixo, né, Então, essa região aqui, é o diâmetro de 9. Aqui é o diâmetro de 19. Aqui é a profundidade de 6,5. Ou seja, eu tenho ali... Só voltar aqui para a posição. Pronto. Esse furo, vamos desenhar ele aqui? Vou colocar ele aqui na posição frontal. Seleciono a superfície, clico aqui em esboço. Ela vai ser nessa superfície. Vou fazer primeiro o furo de 9 milímetros. Clico aqui,
faço um círculo com a geometria aleatória, primeiro eu pego com a geometria, depois com posicionamento, dimensões. Faltou ver um detalhe lá. Ele é um furo, deixa eu observar aqui, ó, que tem uma distância do centro em função dessa linha. Opa, ele colocou um diâmetro aqui, ó, diâmetro de 112. Ele está dentro desse círculo aqui. Esse círculo aqui, vocês estão vendo que é uma linha tracejada, né? É uma linha fictícia, uma linha de acessório, é uma linha de auxílio. Então, ó, é como se fosse a distância dele aqui ao raio e ele está alinhado com o centro, né? 112 milímetros. Então, aqui, eu sei que esse círculo e este ponto, ó, eles estão alinhados verticalmente. Maravilha. Sei que a distância dele até o centro é de 112 dividido por 2, porque é o raio, né? Ó. Beleza. E o diâmetro dele é de 9 milímetros. Olha lá, já está escurinho, tudo travado. Recursos, corte extrudado. Qual a profundidade dele? Passante. Dou OK. Olha lá, fizemos o nosso furo lá. O que falta? O rebaixo. Tranquilo, vou deixar ele novamente de frente aqui para a gente. Seleciono a superfície. Esboço. Pessoal, por que eu não desenhei os dois furos já e fiz de uma vez? Não tem como. Diâmetros diferentes no mesmo plano, não tem como eu recortar um numa altura, outro em outra. Eu tenho que fazer um de cada vez. Eu tenho que ver que são planos distintos, né? Então não adianta fazer os dois círculos no mesmo desenho e tentar cortar diferente. Nós temos agora um círculo também. Posso fazer ele em qualquer posição. Vou dar o OK. Vou falar que ele e este aqui, eles são concêntricos. Maravilha. O dimensionamento dele é de 19 milímetros. E ele vai ser um recurso, vai ser um corte, né? Ó, de qual profundidade? Opa, 6,5. Olha lá como ele vai ficar ali, ó. Chegou na metade da peça ali, né? OK. Olha aí que bacana ficou. Nosso acoplamento, nossa flange. Pessoal, por segurança, uma coisa que você pode fazer quando você chega em umas etapas desse projeto. Primeiro, salvar novamente. Depois, tem aqui uma vista de seção. Ele aplica um corte nas peças para a gente poder visualizar internamente. É apenas para interpretação. Vou mudar o plano aqui, ó. Vou dar um OK. Olha aí a nossa geometria. Se a gente olhar ela aqui, opa, é o outro lado. Se a gente olhar ela aqui, ó, você vai ver que essa geometria que não tem anchura é similar, igual a essa nossa geometria aqui, né? Ó. Olha aqui o rasgo da chaveta, o furo, né? O alojamento da porca, do parafuso. Então você vê tudo isso aqui, ó. Legal. Como eu volto minha peça? Só desclicar aqui, ó. Pronto, ela voltou. Falta o que para a gente finalizar essa nossa montagem? Se eu observar aqui novamente, ele fala que tem o quê? 6 furos ao redor de um círculo de 360. Eu faço essa recuperação 6 vezes? Se você quiser, você pode fazer. Se você tiver um pouquinho mais de prática, né? Tiver praticado lá no software, você vai saber que tem uma ferramenta chamada geometria circular, padrão circular, né? Ó. Seleciono ela e ele vai pedir para mim, primeira coisa aqui, ó, uma direção, um eixo, né? Putz, qual eixo eu uso? Posso vir aqui no olhozinho, ó, clico na setinha dele e ativo todos os eixos. Olha lá o eixozinho aparecendo, seleciono esse eixo central, legal. Qual o recurso que eu quero replicar? Esse aqui, ó. Eu quero replicar o furo, olha lá, se passar em cima aqui já estou vendo ele. E quero também o corte extrudado, ó, rebaixo. Maravilha. Opa, são só 4? Não, são 6. Vem aqui e configuro 5, 6. Bacana? Dou um OK. Olha aí os 6 furos feitos. Mas com essas linhas de centro, né? Que saco. Não, volta lá, clica no olhozinho, ó. Sumiu todas. Olha aí a nossa flange montada. Correto? Então, essa é a única peça que a gente tem que desenhar. Fizemos ela em algumas operações, extremamente simples, nada muito complexo. Vou colocar ela aqui na isometria, vou salvar ela. Beleza. Montamos nosso primeiro componente. O que a gente vai fazer agora? Vamos montar ele? Opa, como assim montar? Ele trabalha em conjunto com outra flange, similar a ela, ou seja, igual, e presa por parafusos. Então, com essas configurações que a gente tem aqui, a gente vai montar agora nosso acoplamento. Como que é a montagem? Ele está salvo.
Vou abrir agora uma ferramenta de montagem. Ok. Nessa montagem, o que eu vou fazer? Eu vou inserir 2 vezes a nossa flange. Então, eu tenho aqui a nossa flange. Coloquei ela uma aqui. Vou inserir novamente, montagem, inserir componente, a flange novamente. Ah, mas ela ficou igual aí. Calma, a gente conserta. Pessoal, detalhe interessante. A primeira que a gente inseriu foi essa. Se eu clicar e arrastar, ela está travada. A primeira sempre é uma referência. Mas a segunda, ela está solta. Opa, então eu posso mexer nela? Pode. Vou colocar na vista superior aqui, para facilitar a nossa visualização. Essa é a solta, essa está fixa. Se eu não conseguir me posicionar aqui, estiver achando complicado, o que eu posso fazer? Clico com o botão direito em cima dela, mover com a triade. Ou seja, vai abrir aqui nossos eixos cartesianos, né? E eu posso selecionar aqui um dos eixos. Na verdade, eu vou pegar essa linhazinha desse plano aqui, clico nela e vou dar um 180 na nossa peça. Passou um pouquinho. Não precisa ser exato não, que com o posicionamento a gente vai terminar ela. E aí talvez aqui seja mais fácil para você posicionar. Preciso fazer sempre isso? Não, não necessariamente. Olha aqui, se eu tiver nossas peças nessa posição, eu posso fazer esse referenciamento só com o posicionamento, que é a forma certa de posicionar. Então, eu vou clicar aqui em posicionamento. Eu sei que, nós sabemos que essa superfície da flange vai entrar em contato com esta. Ah, mas não dessa forma. Tudo bem, é só reverter aqui, inverter. Pronto, ela já virou. Vou dar um OK. Ela está ali na posição. Eu sei que existe um alinhamento deste furo central aqui, né, do eixo, com este eixo. Opa, legal. Estão alinhadas. Ah, mas os furos não tem nada batendo o resto. Pessoal, tenho aqui o chanfrozinho de cima, que é justamente para isso, né, para a gente saber aonde é o alinhamento delas. Então, eu sei que essa superfície do chanfro e essa elas são coincidentes. Vou dar um OK. Olha aí a nossa flange já toda montada, né? Vou dar um OK aqui. Vou colocá-la aqui na isometria. O que eu vou fazer agora? Salvar. Então, agora vai ser, montagem do acoplamento tipo flange, né? Maravilha. Salvamos aí. O que a gente precisa inserir agora? Olhando lá no nosso desenho. Parafuso tipo Allen M8 por 25 e porca sextavada M8. Legal. Parafusos M8 por 25. 25 é o comprimento dele, né? Como a gente faz isso? Vamos lá no nosso toolbox. Toolbox. Se não tiver ativo, só ativar. Quando ele ativou, nós trabalhamos em qual normativa? Americano métrico, né? ANSI Metric. O que nós queremos dentro dela? Um parafuso. Parafuso qual? Parafuso Allen. Olhando aqui o parafuso Allen, cuidado, pessoal. Quando a gente olha aqui em parafusos, tem parafuso Allen de pressão. Não é Allen de pressão, nós estamos trabalhando em parafuso tipo Allen. Tipo Allen. Quando eu olho aqui, eu tenho a cabeça abaulada, né? Cabeça chanfrada. Parafuso com haste, tem um ressalto no centro, ou parafuso convencional. Se a gente ver aqui, a geometria que está aparecendo é similar à geometria lá do nosso projeto. Então, é esse parafuso, né? Olha o que eu vou fazer aqui, Vou trazer ele para cá, tá? Era para ele aparecer, ele está aqui, parafuso. Eu posso ter alguns recursos de máquina, como vocês viram lá na montagem, e aproximando já e acelerando o processo. Então, eu vou aproximar ele aqui do furo, ele já puxou a referência. E vou soltar ele aqui. Vai abrir um quadradinho para a gente. Ele é um M8, porque ele viu que tinha um furo de 9. Ele já puxa para o M8. Se ele não puxou, eu poderia configurar aqui, né, o comprimento dele, o tamanho dele. O comprimento dele é 25, né? Porque esse aí nosso está com 12. Olha lá como ele é curtinho. Vou colocar aqui, então, com 25. Opa. Olha aí, chegou desse lado. Se você olhar aqui, ele está na representação simplificada, né? Eu poderia colocar aqui representado, nada mais é do que um espelhado aqui. E aqui eu posso colocar também um assombramento ali, né? O esquemático, que vai fazer pequenas ranhuras, representando o parafuso. Vou deixar essas ranhuras aí.
Vou deixar minha peça pré-posicionada aqui, porque quando eu der o OK aqui, ó, vai aparecer outro parafuso. É só aproximar lá e pegar o posicionamento já, né? Ó. 3. São quantos? 6, né? 4. Ó, quando eu aproximo do furo, ó, já fica esse pontinho azul do lado da minha setinha, vocês estão vendo? Ele achou a referência 5. Opa, esse lado, 6. Pronto, terminou. Vou fechar aqui. Quando eu colocar aqui na isometria, vai estar ao contrário, mas é isso mesmo. Ó. Temos aqui nosso parafuso montado. Ó. Pessoal, uma recomendação para vocês fazerem sempre quando vocês estiverem fazendo uma montagem. Tá? Algumas pessoas que entregaram a atividade lá do Mancal, não fizeram esse teste. O que é? Toda vez que você montar uma peça dentro do SolidWorks, você pode achar que ela está presa. Sempre clica e arrasta e vê se ela está. Por exemplo, esse parafuso, se eu clicar nele, ele pode girar. Ó. Não tem problema, mas ele não pode sair do centro nem se afastar da peça. Então, às vezes, a gente acha que pegou a referência e não pegou. Aí, quando você vai mexer lá ele desmonta. Então, sempre teste. Clique na peça que você colocou e arraste, vê se ela está travada. Tá? Falta o quê? Nossa porca. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar, Aline. Desse caso aí, da fixação que o senhor disse que ela pode mexer ou não, se eu fixar só 2 parafusos, automaticamente ela já prende os demais? Não. É individual. Cada um é um. Cada um faz um. Ó. Se eu abrir aqui na nossa árvore os posicionamentos, olha quantos vão aparecer. Porque ó, cada um desses, ó, coincidência e centro, é um parafuso. Ó. Ele até associa aí, já mostrando para a gente lá ó, qual é. Ele pegou o centro do furo e aqui a superfície da cabeça com a flange, né? Da cabeça do parafuso com a flange, encostou. Então aqui, ó, outro parafuso, outro parafuso. Ele vai fazer de cada um. Cada peça tem que ter o seu referenciamento. Isso aí ele não se repete. Tranquilo? Tá bom, obrigada, professor. Nada, maravilha. Vamos ver aqui agora a porca, né? Uma porca sextavada M8. Ele pede aqui, né, no nosso documento, ó. Porca sextavada M8. Pessoal, esse 1.25 é a rosca, que é a mesma do parafuso. Fiquem tranquilos. Toolbox, não é mais parafuso, agora é porca. Porca sextavada. Pessoal, se vocês olharem aqui, ó, tem uma porca sextavada pesada. Não é nosso caso. Se eu colocar ela aqui, eu acho que ela parte de M12. Não seria nosso caso. Tem uma porca sextavada. Qualquer uma dessas duas atende. Então, quando eu puxo ela para cá, eu poderia ter aproximado aqui da minha imagem, né, para pegar o ponto certo dele. Eu vou cancelar aqui. Vou otimizar nosso processo. Vou deixar próximo aqui. Clicar lá no toolbox de novo. Vou arrastar minha porca para cá. Está aqui ela. Vou aproximar aqui do furo. Olha o que vai acontecer. Olha, ela não pegou a referência. Ela está com M12. Eu posso vir aqui e configurar ela para M8. Olha lá. Mas ela já está posicionada e referenciada. Nós vamos testar já já. Vou colocar as demais. Então, cheguei lá, ele pegou a referência. 2, 3, 4, 5, 6. Então, todas aí que a gente usou, não preciso de mais nenhuma. Fecho aqui. Beleza, vou colocar na isometria aqui. Pessoal, vamos ver se nossas porcas estão ok. Ó. Essa primeira, ela pode girar, mas ela não pode sair, afastar o parafuso, nem sair de centro, né? Ó, tá ok. Não sai. Não sai. Beleza. Beleza. Pronto, está tudo ok aí, tudo preso. Vou deixar aqui na nossa isometria, vou salvar novamente. Sempre reconstruir. Algumas pessoas tiveram dúvida nisso aqui. Quando a gente fala reconstruir, é porque ele vai ver todas as configurações, peças, e vai salvar novamente. Sempre reconstrói, é uma garantia. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a explosão na nossa peça. Beleza? Para fazer a explosão, vista explodida, né? Ó, vamos fazer de forma manual. Então, eu coloco aqui na isometria, né? Como que eu faço a nossa explosão? Qual é a regra da explosão? Sempre seguir a sequência de desmontagem. Eu não vou separar as flanges sem tirar os parafusos. Não tem como. Tem que tirar a primeira porca, tirar o parafuso. Aí eu separo elas.
Outra coisa interessante, alguns alunos lá no trabalho do Macau também executaram essa ação incorreta. O que é? Quando você faz a explosão é justamente para separar os componentes. Ou seja, você não explode e deixa a peça sobreposta uma sobre a outra. É errado. Se você separa, elas não podem haver sobreposição dentro do nosso conjunto. Então, vamos lá. Eu vou fazer a explosão. Vou começar pelas porcas. Vou selecionar todas as porcas aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar aqui na minha isometria. Vou selecionar o meu eixo. Elas vão dar aqui na direção Z. Não precisa inverter. 50. Vamos ver se dá. Aplica. É pouco. Vai ser sobreposição. Eu vou andar elas até elas saírem de cima do coisa. Aqui tá bom? Não, não tá. Ó, as porcas estão em cima ainda. Vou deixar aí ó, um pouquinho. Deu 150. Ó. Legal. Então, as porcas aqui. Eu aplico, né? Ok. Concluo aqui. Não é aqui em cima. 150. Vou colocar os parafusos agora. Ó. Vou girar, tirar os parafusos, né? 1, 2. Opa, não selecionou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto na minha isometria. Eixo Z. Vou colocar aqui 150 para ver se vai dar. Acho que vai ter que ser um pouquinho mais, que o parafuso é mais comprido, né? E vou reverter a direção. Aplico. Olha lá, pessoal, ela tem uma sobreposiçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho aqui. 60 saiu, 70, só para garantir. Concluo aqui embaixo. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar as porcas e o meia flange, frontal aqui, isometria. Vou andar ela nesta direção aqui. Vou colocar aqui 60. Aplica. Não sei se vai ser suficiente. Vou colocar 70. Vou concluir. Vou do outro lado selecionar todos os parafusos, mais a flange. Vou colocar na isometria, né? Que eu apresento na isometria, então não posso ter sobreposição. Direção C. Vou inverter e aplicar. Opa, afastou aqui, ó. Ficou bacana aí os afastamentos, né? Vou dar o OK. Concluir. Fez a explosão. Concluir aqui em cima. Temos feito a nossa explosão. Botão direito, recolher. Botão direito, animar a explosão. Vê como ela ficou. Sai as porcas, saem os parafusos, sai uma flange, sai a outra flange. Aqui está na sequência de montar e desmontar. Então ele vai montar aí, ó. Vai chegar as porquinhas lá. Pronto, beleza. Vou recolher ele aqui. Salvar, né? Pronto. Pessoal, desenhamos tudo isso. Esse é o único componente. Fizemos a montagem, explodimos ele para quê? Para justamente agora dar início ao documento de entrega. O que é o documento da nossa atividade? Nós vamos fazer a documentação técnica desse projeto. Nós vamos fazer o detalhamento técnico do acoplamento. Como? Detalhamento técnico, ele vem na folha de desenho técnico. Então, vou abrir nossa folha. Ok. Geralmente, a gente trabalha num A4 retrato, né? Paisagem, desculpa. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou ler qualquer um aqui, ó. Lá para cima. Ó, um A4 retrato, né? Em pé. Vamos avaliar uma coisa aqui, ó. Colocamos na folha. Vou vir aqui, ó, na minha paleta de vistas. Vou selecionar aqui o quê? A flange do acoplamento. Pessoal, nós vamos detalhar tecnicamente primeiro a flange, depois vamos fazer outro documento chamado instrução de produção, que é a vista explodida. Então, eu venho para a flange do acoplamento, vou pegar minha vista frontal, vou colocar aqui. Se eu observar aqui uma coisa interessante, é uma análise que eu quero que vocês tenham. Foi feito isso, essa vista? Não quero as laterais. Ó, vou colocar aqui, se eu colocar superior, lateral, porque não é interessante. Vou colocar aqui essa daqui, e está até errado o meu diedro aqui. Deixa eu corrigir ele, ó, botão direito, propriedades. Pronto, primeiro diedro. Agora está certo. Pronto. O que acontece aqui nessa apresentação? Primeiramente, eu vou tirar essas linhas de chamada, que são linhas de centro.
Tem gente que gosta de usar. Eu, André, particularmente não gosto. Se você quiser deixar, não tem problema. Eu acho que ela polui um pouco o desenho. Eu costumo usar elas quando necessário. A gente coloca. Daqui a pouco a gente vai colocar umas para a gente ver como funciona. E o que a gente tem que detalhar aqui? Eu vou ter que pegar essa nossa peça e transformá-la nas arestas ocultas visíveis. Então, quando eu olho aqui, eu consigo ver as arestas ocultas, consigo ver aqui, mas o detalhamento não é muito bacana, né? Quando a gente olha assim, por que não é tão bacana? O que acontece? Eu poderia aplicar um corte e transformar as arestas ocultas em arestas visíveis, que é a grande jogada do corte. Só que o meu corte, se eu colocar ele aqui no horizontal, eu não vou cortar esses furos, teria que ser na vertical. Se eu aplicar aqui um corte na vertical, vamos aplicá-lo aqui. Anotação, exibir, corte. Vocês entendem que esse aqui na vertical, eu não ia cortar os furos e não tem cabimento eu cortar ele fora do centro aqui, né? Eu quero detalhar toda a peça. Se eu pegar um vertical, colocar aqui no centro e arrastar ele aqui para o lado, opa, vai ficar apertado da minha folha, né? Vou inverter a direção, pronto, vou dar um ok aqui. Tá, eu arrasto isso aqui um pouquinho para o lado. Vocês entendem que fica um pouquinho apertado aqui nossa folha? Aí o que cabe a gente fazer? Vamos transformar na folha 4, só que modelo paisagem, né? Deitada. Se eu transformar ela em paisagem, preciso apagar e começar de novo? Não. Aqui em folhas, botão direito, propriedades. Eu vou mudar aqui a nossa folha, é o mesmo ícone lá de cima. De A4, paisagem, para 4, paisagem. Aplica. Ela ficou fora aí, mas a gente pode posicionar ela, só arrastar aqui as imagens. Opa. Pessoal, se eu for manter o corte, não tem necessidade dessa vista. Vamos manter o corte, porque o corte deixou visível todo mundo. Então, vou excluir isso aqui. Quando eu olho aqui, olha aí que bacana. Vou só posicionar ela mais aqui no centro. O que nós temos aqui? A parte frontal da nossa flange, detalhando toda essa parte frontal dela. E a vista em corte, detalhando o quê? Tudo que é oculto, que está interno, virou aparente, ainda mais o perfil lateral dela. Ou seja, são as duas vistas necessárias para detalhar esse componente. O que eu vou fazer agora? Dimensionamento. Então, vamos lá. Antes do dimensionamento, vou salvar, né? Flange do acoplamento, ele salva um arquivo diferente, não tem problema, está na mesma pasta. Tá? Quando a gente vem aqui, o que a gente vai fazer? Começar as dimensões. Lembra lá no nosso documento, ele pode servir como base, quais são as medidas que a gente está usando, mas eu como projetista, a gente como projetista, tem que saber as medidas necessárias. Então, vou começar aqui, né? Dimensão inteligente. Eu sei que aqui, eu preciso desse diâmetro externo, lá, raio, né? 75. Preciso do diâmetro desse aqui, de 70, né? Que ele é, diâmetro 70. Se ele não estiver ficando onde eu quero, eu ponho ele aqui fora, depois eu posiciono ele ali, onde ficaria bacana. Pronto. Preciso falar do meu furo aqui de dentro, né? Opa, aqui ele, Depois eu posiciono ele aqui, beleza? Por que eu não preciso colocar esse diâmetro aqui de 80? Não, esse diâmetro ele está associado ao fillet. Aí eu pergunto para vocês, qual dos fillets é correto? Esse aqui, eu colocar, ou este aqui? Qual dos dois seria o correto eu usar? O de baixo ou de cima? Alguém sabe me dizer? O de Só baixo. repetir a pergunta aí, por favor? Oi? Repetir a pergunta aí, por favor. Qual dos dois marcações do fillet aqui é o correto? Esse aqui de cima ou esse aqui de baixo? Tem um certo e um errado aí. Não é a dimensão, é a forma de apresentação. O de cima está errado, porque a linha de cota está alinhada com a achura. Não é recomendado isso. Então, o que eu faço? Eu uso ele aqui embaixo. Está vendo que ela é perpendicular à achura? Eu deixo ele aqui embaixo. Caso eu não tenha como outra posição, ele tem que ficar aqui. Aí eu vou lá, clico na minha achura e edito ela. Eu venho aqui e mudo a angulação dela, né? Mudo alguma caracterização dela. Entendeu? Não é o nosso caso. A gente tem como usar ali ela do outro lado. Ok?
Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão vendo que as nossas dimensões têm lá, ó, 75,00, 22,5. Nós estamos usando umas casas decimais e estamos usando os decimais em números que não precisam. Você pode deixar no seu desenho, seu projeto é uma especificação de cada um gosto de cada um, mas você pode configurar isso, é muito simples. Eu posso vir aqui, ó, no nosso desenho, lá em cima tem aquela onde a gente viu suplementos, né? Tem a parte de opções. Opções, propriedades do documento, é o documento que a gente está trabalhando. Tem aqui, ó, dimensões. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar tudo referente a dimensões de peças, da peça aqui, ó, de cotagem, tá? O que eu quero excluir da nossa peça? Não é a resolução. Eu quero que continue 2 casas decimais. Mas eu quero que ele tire os zeros. Quais zeros? Os zeros à direita. Eu vou remover. Posso tirar os zeros à esquerda também, mas não aparece para a gente. Vou deixar aqui padrão. Feito isso, eu dou OK. O que vai acontecer? OK. Ele vai, as medidas que são exatas, 75, ele mantém o 75. Se é uma medida com um valor quebrado, ele coloca a vírgula e a unidade. Lembrando que a gente deixou configurado para até 2 unidades. Ou seja, se tivesse 3 casas decimais, não ia aparecer aqui. Eu teria que entrar lá e configurar para 3 casas decimais. Ou seja, ajuda a aliviar as dimensões, digamos assim, as configurações aí de aparição, né? Mais detalhado. Vamos lá. O que falta de dimensão? O chanfro, né? Ó. Eu sei que o chanfro até o centro aqui tem uma medida de 70, né? Ó. Opa, ele não foi até o centro, ele pegou um ângulo. Eu vou clicar no círculo que dá certo, que ele vai puxar o centro. Ó. Legal, vou deixar aqui umas 70. Que mais? Precisamos detalhar o furo. Já a gente detalha. Tinha aquela medida aqui, né? Ó, dessa aresta até essa era 48,8, né? Olha ele aí, que legal. 48,8. Sei que esta altura aqui é de 15, ó. E que a altura completa dele é 75, né? Eu posso deixar aqui, ó. Mas lá ele colocou 60. Pessoal, é só conta, fiquem tranquilos. Precisamos detalhar o furo. Nós poderíamos detalhar esse furo com os diâmetros. Eu poderia colocar aqui, ó. Vamos usar esse aqui. O diâmetro ali, ó, de 9. E aqui o diâmetro de 19. Né? Ó, poderíamos deixar esses furos. Aí a profundidade, passante 6,5. Eu poderia colocar o 6,5 aqui, ó. Né? Ó, olha lá, 6,5. Né? Ele sabe que o outro é passante. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar o diâmetro de 9. Poderia representar aqui também. Aqui eu poderia representar lá, ó, o de 19. Tem várias formas da gente representar as dimensões, né? E uma delas que eu quero mostrar para vocês é justamente aquele documento, essa forma técnica que tem aqui, que é justamente todo esse detalhamento. Ó. Como que foi feito isso? É de outro mundo? Não, não é. Tem um botão que faz isso. Nós temos aqui, ó, dentro da nossa aba de configurações, aqui em cima, nós temos aqui, ó, chanfro, chamada de furo. Cliquei nela, vou selecionar o furo aqui, ó, pode ser o de maior fora, de dentro. Quando eu clico aqui e arrasto, olha o que ele vai fazer para a gente. Justamente aquela informação, mas calma que a gente tem que configurar. Como assim configurar? Cliquei nela aqui, ela abriu aqui a caixa de diálogo, ó, na lateral esquerda aqui, ó. O que tem aqui? Eu sei que são 6 furos, então eu vou colocar aqui no início, ó. 6, espaço, X, espaço, 6 vezes. Furo, né, diâmetro 9. Esse furo é o passante, né, ó. Vou escrever passante, eu vou substituir ele. Tá? E aí o de baixo é um role, né, ó, de um diâmetro de 19, com profundidade de 6,5. Posso só dar um espaçamento deles aqui, ó, se eu achar que está muito longe, um do outro, ó, tá? E aí eu consigo fazer a minha peça. Dou OK. Foi feito ele aqui. Posso só dar uma ajustada aqui, ó. Se eu mexer aqui agora, eu vou perder todas as cotas. Não, pessoal, ela acompanha. Tudo acompanha ali o que você está fazendo. Eu vou reposicionar esse aqui. Se a gente olhar ele aqui de perto, olha lá. 6 furos, diâmetro 9 passante, com um rebaixo, né, ó, de 19 por 6,5. Ok? Mas e aquela linha aqui de um diâmetro 112? Como se faz ela? Deixa eu só salvar aqui antes, né? Ó. Beleza. Pessoal, dentro aqui do desenho técnico, aqui a gente tem um esboço também. Se eu clico nesse esboço, eu posso vir aqui em círculo,
clico aqui no meu centro, arrasto até o centro dele, vai ficar uma linha aí, ó. Eu preciso só clicar neste ícone, ó, aqui do lado do Project Manager dele, né, naquela árvore ali, para a construção. Ele vai ficar uma espessura diferente, uma coloração diferente e pontilhado. Dou OK. Tá lá, ó, o pontilhadozinho aqui, ó, vocês conseguem observar ele? Aí eu posso vir em dimensão e colocar aqui o diâmetro dele, olha lá, ó, 112, né? Pessoal, aqui eu estou deixando um monte de cotas em excesso, que é mais de instrução. Então, por exemplo, se eu fizer o detalhamento da peça por esse método, eu não precisaria de nada dessas medidas aqui do furo, só dos comprimentos. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu coloquei o 112, eu poderia ter colocado aqui, ó, junto com 70, essa medida aqui, ó, desse centro até esse centro, ó, que é 56. E aí talvez eu não precisaria usar o 112. Tranquilo? Tem, então, várias formas de você representar a sua peça. O que você não pode esquecer é de detalhar algum elemento fundamental para a construção da mesma, que não pode faltar dimensão. Feito? Fizemos isso. Vou salvar aqui. Podemos editar a nossa folha. Está vendo aqui que ficou muito grande o nome? Botão direito, editar formato de folha. Vou aproximar aqui, ó, clico aqui no nome. Eu consigo mudar a fonte dele, não a fonte, eu vou mudar o tamanho da fonte, né? Ó. Cliquei ali em fonte, vou ativar aqui ponto, vou falar que ela é no tamanho 12. Olha lá, coube. Posso vir aqui onde tem título, dar 2 cliques aqui, vou colocar nome, 2 pontos, eu coloco meu nome, né? Ó, o seu nome, identificação. Posso mudar mais alguma coisa se eu quiser. Se está ok, saio aqui da folha. Está feita aqui a nossa primeira folha. Essa folha é uma método de apresentação diferente daquele anterior nosso. Por quê? Aqui nós fizemos só o detalhamento da flange, de como ela é fabricada. Ou seja, quais são as dimensões de usinagem lá para fabricação, furação, passante, altura e tal. O que eu preciso demonstrar também na minha montagem? A forma de ela ser montada, lista de componentes. Para isso, olha o que nós vamos fazer. Aqui no canto esquerdo inferior, nós temos aqui, ó, folha 1 já, ó, né? Do lado tem aqui uma nova folha, adicionar folha. Clico nela, ele vai abrir uma folha similar à que a gente configurou anterior. Ele só não mudou a legenda, isso aqui eu vou ter que alterar de novo. Nessa segunda folha, não apago a primeira está aqui, ó, nós colocamos uma segunda folha. O que nós vamos colocar nessa segunda folha? A nossa vista explodida. Como assim? Vou vir aqui na minha paleta de vistas, não vai ser mais a flange, agora eu vou colocar a montagem. Quando eu coloco a montagem, ela aparece aqui para a gente de diversas formas. Vou pegar ela na isometria aqui, ó, vou arrastar para a tela, vou soltar ela aqui. Quando eu faço isso, ó, ela não abre a possibilidade de outras vistas, porque a isometria não tem vistas, é a peça na isometria. Eu tenho aqui, ó, na configuração dela 2 coisas interessantes. Olha aqui em cima, exibir no estado explodido, ó. Quando eu clico aqui, olha o que vai acontecer. Ela vai explodir. Ela vai ficar justamente no formato daquela forma que a gente deixou lá na nossa montagem. Vou fazer algumas outras configurações. Por exemplo, vou aplicar material nela aqui, para ela ficar bacanazinha. Vou mudar um pouquinho minha escala. Vou usar uma escala definida pelo usuário. Se eu colocar aqui 1:3, vai ficar muito pequena. Talvez dê para usar 1 para 2,5. Olha aí, ficou bacana, né? Ok, está aqui ela. Posso salvar aqui já, né? Sempre eu vou salvando. O que nós vamos fazer aqui agora? Vou inserir os balões. Antes de inserir o balão, vamos colocar um outro detalhamento aqui que eu preciso ensinar para vocês. Quando a gente volta lá na nossa montagem, está aqui a montagem e ela explode, existe uma coisa que muitos recursos, muitos desenhos técnicos usam, que é as linhas de chamada. As linhas de chamada, elas mostram a sequência de passagem dos elementos. Como assim? Onde cada elemento vai passar. Por exemplo, aqui em vista explodida, se eu clicar aqui, eu posso fazer ela manual ou automático. Como que é a manual? Clico na manual, clico aqui no meu parafuso. Olha, ele está numa direção ao contrário, ele tem que vir para esse lado, tem que inverter. Ele vai passar por este furo, olha, ele fez uma linha. Esse furo vai estar ligado com este furo, que vai estar ligado com, vou pegar aqui dentro, ó, esta porta. Vou dar o OK. O que é essa linha aqui, pessoal?
é uma linha de chamada que mostra qual é a ordem de montagem. Aqui para a gente pode parecer simples, né? Ó, que o parafuso vai se alinhar com aquilo ali. Mas se tivesse usado aquela explosão mais separada, né? Os elementos afastados em direções distintas, o cara que for montar, ele precisa saber qual é a sequência de montagem, essas linhas que fazem isso. Posso fazer uma linha de forma diferente, por exemplo, se fosse o caso, vou falar que esse parafuso aqui, ó, vou inverter ele está lá embaixo, ele vai passar por esse furo, aqui, ó, como ele fez um caminho percorrido, né? E desse furo ele vai passar por este furo aqui embaixo, que não tem nada a ver, ó, e vai ligar a esta porta aqui. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? É só demonstração, vou dar o ok. Está errado, mas o que ela mostra? Ela mostrou o caminho aqui, ó, do parafuso, ó. Aquele parafuso, ó, ele vai vir para cá, que vai ligar aqui, que vai ligar lá, ó. Ou seja, ele mostra aí para a gente o detalhamento de como montar o nosso componente. Por exemplo, vamos testar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu colocar na isometria aqui. Eu vou salvar esse documento aqui, só um teste, tá? Como PDF 3D. Tá ali nossa montagem. Salvar como PDF 3D. Eu tenho que colocar nas opções aqui uma coisa. Qualidade máxima. Usar compactação, não. Eu não sei se tem alguma configuração aqui. Eu vou testar depois. Estou fazendo isso aqui agora. Eu não tinha salvo isso aqui em PDF ainda não. Vamos salvar aqui, vamos ver o que dá. Às vezes ele oculta. Quando ele salvar, ele vai recolher a peça. Eu tenho que, acho que, fazer uma marcação para ele salvar na posição ideal. Vamos testar? Ele vai salvar aí para a gente. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Enquanto ele está salvando aí. Legal. Vamos ver aqui umas PDF. Tranquilo. Oi? Não, só disse que até agora tranquilo, sem nenhuma dúvida. Beleza, tranquilo. Ele está abrindo aqui o PDF, rapidinho. Olha, ele não apareceu a linha, tá? Ele deixou aqui o explodido, ó. Mas ele não mostrou a linha. Tem alguma configuraçãozinha, depois eu vejo isso que eu mostro para vocês, que a gente vai deixar ativa a linha lá, tá? Não é o nosso intuito isso aqui. Deixa eu fechar só essa guia. Estamos aqui, né? Pessoal, eu não vou usar essas linhas, tá? Eu vou até excluir elas aqui, ó. Elas ficam aqui. Que linhas nós vamos usar? A linha automática. Então, eu vim aqui em vista explodida e inserir linhas inteligentes. Quando eu clicar aqui, ó, ele já faz as linhas automaticamente, ó. Dou OK. Deixe nossas linhas aí aparentes. Vou colocar aqui na isometria. Vou salvar ela assim. Vou voltar lá no nosso desenho técnico. Olha lá as linhas aparecendo. Legal, né? Pronto. Fizemos a explosão. Agora nós vamos fazer os balões, identificação dos elementos. Pessoal, quando vocês fizeram os balões, tem a fórmula de automática. Aqui são só 3 itens. Eu prefiro, quando é pouquinho, fazer manual. Vem aqui em balãozinho. Eu seleciono um por um que eu quero, porque ele automaticamente vai fazer aleatório, vai pegar de um ponto estranho, tem que corrigir. Aqui eu já faço na posição que eu quero. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês também. Eu vou clicar aqui na porca. Qual vai ser o número da porca? 1, 2 ou 3. Nós temos 3 componentes, né? A flange, o parafuso e a porca. Ele vai ser 1, 2 ou 3. Ele vai ser o 3. Por quê? Como eu sei disso? Porque ele foi o terceiro item a ser inserido na montagem. Então, o software ele vem puxando justamente esses recursos, né? Assim, esses detalhes anteriores. A flange aqui, ó, vai ser o primeiro. Ó. E o parafuso, consequentemente, vai ser o segundo. Por que eu estou falando isso para vocês? Caso você queira, no seu projeto lá, ter um detalhamento de peças numa ordem, numa sequência que você deseje, você pode trabalhar lá na sua montagem, a fim de ele aparecer já na ordem numérica aqui. Tá? É aquela velha história que a gente fala, né, que parece besteira, estratégia de desenho, estratégia de montagem. Acelera o processo. Fizemos isso, vou dar o OK aos balãozinhos. Você viu que o manual é bem mais rápido, né? Já deixei na posiçãozinha que a gente queria. Vou mostrar outra coisa para vocês, eu já devo ter mostrado, mas só relembrando.
Aqui, ó, eu peguei na aresta da peça, então ele ficou uma setinha. Se eu mudar ele aqui de posição, aqui, ó, e trazer ele para dentro da peça, ó, fica uma bolinha. Se eu trouxer para fora, ele foi interrogação, ele não sabe o que está marcando. Tem que trazer ele aqui para a aresta. Se você está usando setinha, use setinha em tudo. Se você está usando a bolinha, usa a bolinha em tudo, tá? Feito isso, lista de componentes. Temos aqui feito tabelas, lista de materiais. Seleciona a nossa vista. Não preciso configurar aqui, a gente vai configurar fora. Dou um OK. Tá aí nossa tabelinha. Pessoal, essa tabelinha ela é igual ao Excel. Vou olhar ela aqui. Legal. Primeiramente, não tem descrição. Posso selecionar essa coluna, botão direito, excluir coluna. Beleza. Tem aqui a configuração do parafuso, está meio complexo. Eu posso vir aqui e falar, né? Ó, isso aqui igual a gente fez lá, ó. Parafuso tipo Allen M8 por 25. Eu posso até tirar essa outra configuração aqui, ó. Esse M8 é bom eles estarem juntos. Então, vou deixar aqui, ó. Pronto. Olha lá, parafuso elemento 25. Acoplamento por flange. Eu posso editar isso aqui também, caso queira ou não. Deixa ele aí. E aí eu vou posicionar aqui a nossa tabelinha. Então, vou poder selecionar ela, vou arrastar ela para cá. Deixa o próximo da posição, vou dar só um zoom aqui para a gente configurar melhor. Então, tem que tomar cuidado com o que aqui só, para não sobrepor as peças, né? Ó. Vou posicionar ela aqui, alinhada aqui. Ela não pegou. Isso aqui às vezes dá um pouquinho de trabalho, tá? Ó, pronto, está ali fora da peça. E vou vir aqui do outro lado. E vou arrastá-la aqui, ó, lá para o cantinho. Pronto. Fiquei fora. Olha ali nossa tabelinha de itens, né? Ó, número do item, quantidade. Vou editar aqui nossa folha, botão direito, editar, formato de folha. Clico aqui, vou mudar a fonte dele. A fonte dele aqui eu vou usar uma medida 12 de altura, né, que a gente tinha usado. Não precisa do nome aqui. Outra coisa interessante, ele está colocando aqui, ó, folha 2 de 2. Por que ele está fazendo isso? Porque nós temos duas folhas. Se eu for aqui na primeira, ó, folha 1 de 2, 2 de 2. Legal? Vou afastar ele aqui, salvar. Salvar. Só dar o zoom aqui. Pessoal, chegamos no ponto em que agora sim nós vamos gerar o documento de entrega. O documento de entrega da atividade nada mais é do que salvar esta apresentação em PDF, esse documento técnico em PDF. Como eu faço isso? Arquivo, salvar como? Vamos lá. Primeiramente, vou colocar aqui em PDF. Tá? Ele ficou um salvo aqui antes, que é o do PDF 3D. Eu vou excluir esse aqui. Ó, tá aqui salvo. Eu, como sou esperto, eu quero me destacar dos demais alunos e ajudar o meu professor. Eu vou colocar o meu nome aqui, né? Completo. Porque se eu salvar esse nome, vai receber lá, hoje são 22 alunos da nossa turma, ele vai receber 22 documentos iguais. Aí, se ele quiser selecionar um lá, dar uma olhada, se ele ver o meu nome lá, com certeza vai ser um diferencial, né? Isso pode ser no seu currículo, isso pode ser num arquivo que você manda para o seu chefe, isso aí pode ser em qualquer coisa, viu, pessoal? Cuidado para não salvar aqueles nomes besteira assim, aí você acaba mandando depois e pode ficar chato. Quando eu vou salvar em PDF, tem aqui opções. Eu mexo nessas opções, porque as opções, elas trazem algumas características interessantes. Primeiramente, resolução. Talvez os de vocês pode estar em 200 dpi, 300 dpi. Eu sempre coloco na máxima, 600, tá? E ativo tudo. Arestas, detalhamentos, configurações. Eu coloco tudo isso aqui, ó, que ele traz cabeçalho e rodapé, fontes embutidas, diversas layers, né, que são camadas diferentes da linha mais fina, mais grossa. Então ele coloca tudo. Eu sempre configuro para o máximo aqui. Dou um OK. E aí, quando eu coloco aqui em salvar, olha o que ele vai fazer. Ele vai abrir uma tela para a gente, mostrando lá, ó, folha 1, folha 2. Folha 1 é essa nossa primeira folha, folha 2 é a segunda folha. Se eu deixar selecionado só a folha 1, ele já estava selecionando as duas. Mas se eu ativar só a 1, ele salva só a 1. Se eu ativar só a 2, ele salva só a 2. Eu tenho que deixar as duas ativadas, que ele vai salvar as duas juntas já.
Pessoal, vocês podem estar olhando que está tendo um corte aqui. Fiquem tranquilos. Isso aqui é só uma renderização aí do software, mas ele vai salvar correto, tá? Dou OK. Só ter um pouquinho de paciência. Estava marcado lá para ele abrir assim que ele terminasse de salvar. Salvou a primeira, ó, ele automaticamente está salvando a segunda, não estou fazendo nada. E abriu para a gente. Então, quando você olha aí, ó, nossa primeira folha aqui, tem todo o detalhamento técnico que nós fizemos, né, ó, de medidas. Olha aí, ó, as linhas mais espessas, mais finas, né? Nome, mudamos aqui. E quando eu barrar aqui para baixo, ó, olha lá a nossa instrução de montagem. Bacana, né? Ó, tabelinha feita aqui, ó, as linhas de chamada, né? Pessoal, qual é a diferença desse documento que a gente fez agora para este primeiro? Tecnicamente, nenhuma. Aonde entra a diferença? Entra a diferença na eficiência do seu projeto. Como assim? Vou dar alguns detalhes de vivência para vocês. Se eu faço o meu projeto desenhando dessa forma, nessa mesma única folha, essa aqui é a folha que eu disponibilizei para vocês, essa outra é o que a gente fez. Eu vou explicar as duas, tá? Quando a gente dá detalhes, essa aqui é a nossa, que a gente fez, aqui está disponível para vocês lá. Vou usar essa imagem aqui. Quando a gente faz dessa forma, o que tem de diferente aqui entre elas? Aqui nós temos o detalhamento técnico de fabricação e o detalhamento técnico de montagem em uma única folha. Uhul! Salvamos um papel a mais do mundo, uma impressão a menos. Mas a gente não falou de imprimir. O que tem aqui? Eu tenho toda a informação no meu projeto. Se surge aqui uma demanda de fabricação, eu preciso mandar lá para o meu setor de fabricação, lá para a minha usinagem lá embaixo, mandar fabricar essa peça. Eu pego esse documento e mando para ele. Aí sim eu imprimo essa folha e mando para ele. Fabricou, montou, mandou para o cliente recebeu, aí o cliente mandou uma mensagem. André, eu não sei montar o bancal, ele veio desmontado. Como eu monto ele? Eu tenho aqui um desenho que mostra como montar ele. Aí quando eu abro esse meu desenho, o que tem aqui? Como ele é montado. Mas também tem todas as medidas do mesmo. E aí? Pode ser um problema ou não. Se isso aqui fosse uma peça mais complexa, um segredo industrial, talvez não seria interessante você compartilhar os detalhamentos técnicos, mas sim somente a montagem. Para isso, nós temos essa nossa outra montagem. Qual que é a diferença aqui então? Vamos lá, vamos voltar a fita aí, no ponto que chegou o pedido de compra. Opa, temos que fabricar uma bancal desse para vender. Pego esta primeira folha, imprimo ela, mando lá para o meu setor de fabricação. O que ele vai ver aqui? Eu preciso fazer uma flange dessa, essas são as medidas. Uma coisa que teria que ter aqui, que não colocamos, é quantidade, 2 unidades, né? Cada equipamento constrói 2, ou na hora de serviço dele lá, vem o documento anexo, está lá, fabricar 2 unidades do componente, flange do acoplamento, código tal, referência tal. Aí aqui tem todo o detalhamento técnico dele. Produziu, embalamos, despachamos, chegou no cliente, o cliente manda mensagem lá. André, recebi um bancal, ele veio desmontado. Como eu faço para montar ele? Espera aí, eu tenho um documento que vai te ajudar. Aí eu mando para ele o quê? Somente este documento. Aqui só vai ter o detalhamento de como ele montar, como ele fabricar, como ele encaixar, não como ele fabricar, desculpa, como ele montar, posicionar, encaixar as peças, né? Ou seja, durante o seu processo, você não teve o mesmo trabalho para fazer um e o outro, você fez. São documentações distintas. Hoje, se você for nessas lojas de magazine de móveis, aí, qualquer uma delas, e comprar um móvel desmontado, quando você pegar o papel lá, que tem um manual de fabricação, de montagem lá da cadeira que você comprou, vai vir um desenho desse lá, um suporte de TV que você comprou. Vai ter o que nele lá? Parafuso tal, porca tal, peça tal, essa encaixa nessa, tudo na sequênciazinha de montagem. É justamente esse documento que a gente fez aqui agora. Ou seja, qual é o objetivo da nossa aula hoje? Aprender a fazer esse documento e como vocês vão reforçar esse conhecimento. Vão repetir essa atividade, a hora que a gente já fez ela todinha, em menos de 1 hora. Fizemos ela por completo, ainda explicando e falando, interagindo. Desenhar ela, montar na folha, salvar o PDF e vocês vão mandar para o professor
Opa, aqui, ó. É que aqui eu salvei todas na mesma pasta, tá? Ó. Mas você vai mandar para mim apenas o PDF, só o PDF. Não precisa mandar a peça, não precisa mandar a montagem, não precisa mandar nada. Eu só quero somente o documento em PDF. Você vai anexá-lo lá. Opa, como é que está chegando? Aqui na nossa ferramenta Trabalho, eu anexo e envio ele. Tranquilo? Deu para entender, pessoal, a nossa lógica? Parênteses, rapidinho. Quem vai fazer de forma manual, qual que é a diferença? Quem for fazer a mão livre, a única diferença é que vai replicar este documento aqui, ó. Você vai fazer em um único papel, a vista frontal lá do elemento, com as porcas ou parafusos, quem tiver aparente, vai aplicar uma linha de corte manual, né? E vai representar a montagem em corte, tá? Por que o manual é diferente? Quando a gente desenha a mão livre, a gente não faz vista explodida. É meio complexo. É muito abstrato isso aqui. Vista explodida é um recurso do software. Até mesmo se você pegar um equipamento muito antigo que tem uma vista explodida, a vista explodida não é em perspectiva assim. Ela é nas vistas. Então, é todos os parafusinhos um do lado do outro, tudo na sequenciazinha. O software permitiu você fazer no plano espacial, né? Ela aberta, explodida. Ou seja, quando você olhar aqui, somente quem for fazer manual, preste atenção, vai replicar esta folha. Eu vou desenhar a minha o acoplamento, vou fazer o detalhamento dos parafusos, posicionamento, vou aplicar o corte, representar a vista de corte, colocar os balões e a identificação dos meus elementos, fazer a minha legenda, salvar o PDF e mandar para o professor. Pessoal, para fazer somente isso, vocês têm uma semana. Ou seja, até a próxima quinta-feira, na verdade, dia 21, ó, eu vou corrigir isso aqui. Até o próximo dia 21, vocês têm como entregar esta atividade. Aqui, ó, salvar. Eu não estou logado, ele vai dar problema aí, eu tenho que relogar aqui. Ele vai dar um erro aqui. Pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Maravilha. Mais um recadinho agora, a parte da nossa aula. Sábado, dia 16, teremos a nossa avaliação de recuperação para os alunos que ou não entregaram uma atividade, se você olhar aqui, ó, 14 não fizeram essa última atividade, 6, não sei se são os mesmos, não fizeram a atividade primeira lá, que era dobradiça, 14 não fizeram acoplamento e alguns não fizeram a prova, né? Então, ou seja, essa prova de sábado, das 9 ao meio-dia encerra, estará disponível no Unifor Online para vocês, aqui, ó, na aula da nossa disciplina. Né, ó, quem teve gente que não fez. Vai estar lá disponível para vocês essa prova, vocês abrem e executam, similar a essa que a gente já fez. Similar no questão do procedimento, a prova é diferente. Aí vocês vão fazer e entregar. Esta prova tem o intuito do quê? Substituir a nota que está faltando. Como assim? Se eu perdi a prova e fiz as outras 2 atividades, ela vai substituir minha prova, ou seja, vale os 50%. Se eu fiz a prova, fiz só uma atividade, não entreguei a outra, eu vou fazer a prova, ela vai substituir essa outra atividade que estava faltando, ou seja, 25%. Ah, mas eu só fiz a prova e não fiz nenhuma das atividades. Aí o que vai acontecer? Você tem a nota da sua prova e essa segunda prova vai contemplar apenas 25%. Ela vai pegar apenas uma das atividades. Ou seja, isso vai compor a sua nota de AV1, ok? Que não será lançada. Ela vai ser usada para calcular a média final da nossa disciplina lá ao final, ok? E para a nossa V2, começou hoje o start, né? Já temos aí uma atividade para entrega e assim vamos trabalhando. Terceiro aviso, pessoal, não deixem para a última hora. Façam essa atividade no fim de semana, façam com calma, vão fazendo. A gente fez rapidinho aqui, sentem, façam. Se tiver dúvida, estou sempre à disposição. Tem aqui o nosso WhatsApp, tem o ferramenta Torpedo de Fórum Online, podem conversar. Caso vocês tenham algum problema para a prova de sábado, me avisem antes, tá? Que a gente vai dar um jeito de resolver essa sua situação. No mais, sobre hoje, todas essas informações
Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, professor. Beleza, maravilha. Pessoal, agradeço a atenção de todos. O material já está disponível todo para vocês no fórum online. Vou só corrigir lá a data de entrega, que é dia 21. Qualquer dúvida, estou à disposição. Façam o trabalho com calma, estudem. Amanhã eu estou mandando para vocês aí pelo grupo lá as orientações da prova, tá? De horário. Vou formalizar certinho, vou mandar no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado pela atenção. Bom fim de semana. Até sábado, né? Para alguns, para outros, até a nossa próxima aula de terça-feira. Beleza? Um abraço, até mais.